Destaque do noticiário internacional, o salvadorenho Quilmar Garcia, que foi deportado por engano pelos Estados Unidos em março, deve ser deportado novamente pelo governo americano. O Eliseu Caetano está de volta porque a informação foi confirmada por advogados que representam a Casa Branca. Eliseu, explica pra gente melhor essa história. Confusão, né? Que história mais confusa, viu, Soraya? Muito bom dia novamente para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã, com 11 minutos na costa leste do país neste momento. Temperatura aqui no sul da Flórida, 25 graus Celsius. Estamos acompanhando o desenrolar dessa novela que tomou conta dos noticiários, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas em boa parte do mundo ao longo dos últimos meses, desde março, pelo menos, quando o Manuel Abreu Garcia, de apenas 29 anos, natural de El Salvador, foi preso e deportado de volta para o seu país de origem. Ele é casado com uma cidadã americana e tem um filho pequeno e acabou se tornando aí o símbolo da resistência imigrante nos Estados Unidos. Tudo porque a defesa dele afirma que ele não poderia ser deportado de volta para o seu país de origem porque ele estava aqui dando entrada a um pedido de asilo político porque ele é procurado lá no país dele por gangues, né? Ele corre risco de morte se voltar para o país dele. E aí o que aconteceu? A administração Trump enviou ele de volta para lá. Ele foi preso assim que chegou no país, ficou um tempo lá na prisão, depois de muitas discussões aqui nos Estados Unidos e de muita batalha judicial, ele foi trazido de volta para cá e nesse momento ele está cumprindo prisão no estado do Tennessee, aguardando uma decisão judicial referente à situação imigratória dele, se ele vai ser deportado dos Estados Unidos ou se vai ficar aqui. E enquanto essa situação se desenrola nos tribunais, principalmente no Tribunal de Imigração aqui dos Estados Unidos, veio essa informação agora de que o governo Trump está planejando deportá-lo de novo, pela segunda vez, mas desta vez não para El Salvador. Porque se os juízes de imigração estão dizendo que ele não pode voltar para o país dele porque lá ele corre risco de morte, agora, e a partir desta semana, depois que Donald Trump assinou uma nova ordem executiva por aqui, ele pode ser deportado para um país terceiro, ou seja, um país que não é dele, da onde ele não veio, não conhece ninguém e de repente nem fale o idioma, viu? De acordo com essas informações, ele foi deportado erroneamente em março desse ano, enquanto aguardava uma audiência. Só para a gente entender melhor, Soraya, isso, ninguém pode ser deportado dos Estados Unidos, é lei daqui, antes de ser ouvido por um juiz de imigração explicar o porquê que está aqui legalmente. Donald Trump conseguiu na Suprema Corte derrubar isso agora nessa semana. Mas antes, desde janeiro, ele já estava fazendo uma série de deportações e ações conjuntas com o ICE, com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que são aquelas famosas batidas, né? Passando o pente fino. O foco, a princípio, seria imigrantes com registros criminais, ou nos seus países de origem ou aqui. Mas, obviamente, algumas outras pessoas acabaram sendo deportadas porque estavam no caminho dos homens da imigração e aí foram pegas, presas e deportadas, o caso do abrigo. E agora, segundo o porta-voz da Casa Branca, e aí essa é a informação de hoje, porque esse porta-voz da Casa Branca, ele disse que a deportação de Abrego Garcia deve acontecer sim, mas somente depois dele ser julgado na Justiça Federal Americana por acusação de tráfico de imigrantes. Olha só, Soraya, aspas desse porta-voz. Ele enfrentará todo o rigor do sistema de justiça dos Estados Unidos, incluindo cumprir pena em uma prisão americana pelos crimes que cometeu, fecha aspas. Quem falou isso foi o Abigail Jackson, em uma publicação feita no X, no antigo Twitter. O advogado de defesa de Abrego, o Sean Hacker, acusou a Casa Branca e também o Departamento de Justiça de fazerem declarações contraditórias, viu? Ele disse que ninguém tem ideia concreta sobre os planos para o cliente dele ou se sequer há planos. Mais cedo, agora no início da manhã, o advogado do Departamento de Justiça, o Jonathan Guin, afirmou que ontem, durante uma audiência federal que aconteceu em Maryland, estado vizinho ali à capital americana, Washington, D.C., e é onde o Manuel Abreu Garcia morava, que os Estados Unidos não têm planos iminentes de remover Abreu Garcia do país, mas caso ele seja deportado, ele pode sim ser deportado para um terceiro país, que ainda não foi revelado, mas que não seria El Salvador, por conta dessa brecha que se abriu nessa semana na
na Suprema Corte. Trump conseguiu agora fazer com que imigrantes sejam deslocados, removidos para outros países que não sejam deles, caso tenha esse problema, para evitar novas brigas judiciais entre Casa Branca e Suprema Corte. A gente vai seguir daqui acompanhando, porque essa situação promete, viu, Soraya e Nonato? Manifestações já estão programadas para acontecer em Washington e também em Maryland. E claro, a gente vai acompanhar isso aqui ao longo da programação da Jovem Pan. Eu volto com vocês no estúdio. Promete novos capítulos mesmo, ainda bastante confuso mesmo. Vamos acompanhar. Obrigada, Eliseu, pelas suas informações.